Olá a todos, bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Hoje a aula da gente vai falar sobre o Pequeno Príncipe, que vai ser um tema para a gente tentar introduzir algumas reflexões sobre ética que nós vamos estudar depois aqui na nossa disciplina. Então a aula de hoje a gente vai falar sobre essa grande obra, pequena grande obra, O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry, e tentando relacionar ela com a filosofia. A gente vai começar fazendo a revisão da última aula que nós tivemos para o segundo ano. Na última aula a gente falou sobre resumo, a gente viu qual era o conceito e finalidade de resumo, e depois a gente viu algumas práticas sobre como você deve resumir um texto, que basicamente estavam repetindo aquele modelo que nós vimos lá nas primeiras aulas sobre leitura geral, fichamento e depois resumo. Então vamos lá, tentar analisar filosoficamente o livro do Pequeno Príncipe. Então aqui eu vou ter o livro, uma ilustração do Pequeno Príncipe, né? Então estou utilizando esse livro aqui, ver se dá para aparecer melhor. O Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry. Então esse livro é um livro muito importante, muito lido, e vai tratar basicamente de um pequeno príncipe que vivia em um pequeno planeta chamado asteroide B612. E aí o que foi que aconteceu? Lá ele vivia um pouco solitário, só que lá tinha uma rosa, a flor do Pequeno Príncipe, que ele era apaixonado por ela. Só que um dia eles brigaram e aí o Pequeno Príncipe decide ir embora do seu planeta e acaba indo para outros asteroides, outros planetas, até que ele chega em um planeta que é a Terra. E aqui na Terra ele conhece primeiro um aviador que tem vários diálogos importantes com ele, e aí nesses diálogos o Pequeno Príncipe acaba contando toda a história dele. E uma das histórias foi lá na própria Terra, né? De como o Pequeno Príncipe ele conheceu a raposa. E aí o Pequeno Príncipe interroga a raposa sobre o que significa o amor. E a raposa dá vários ensinamentos para o Pequeno Príncipe. Então, por exemplo, ela mostra várias rosas que estão em um campo. E aí ela fala que aquelas várias rosas não têm nenhuma importância para o Pequeno Príncipe. São todas muito comuns. Mas se o Pequeno Príncipe cativar uma daquelas rosas, então aquela rosa vai se tornar única no mundo. Claro, isso é uma metáfora para quando você, por exemplo, conhece uma pessoa. E isso serve para amizade, serve para amor, serve para ética também. Então o ato de cativar é um ato muito importante para a raposa. E é um ato que o Pequeno Príncipe vai utilizar também, vai defender também. Então esse livro, O Pequeno Príncipe, é um livro que fala sobre toda essa beleza da amizade, do amor, do ato de cativar. Só que a gente vai tentar utilizar isso aqui em uma outra perspectiva, mais filosófica, e tentando até de certa forma também estabelecer uma crítica sobre isso. Então vamos lá, vamos tentar sistematizar aqui. Uma das principais ideias de O Pequeno Príncipe, do escritor e piloto francês Antoine de Saint-Exupéry, ocorre na seguinte frase da raposa: Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Então, no exemplo do livro, o que isso significa? Significa que o Pequeno Príncipe ele é responsável pela flor que ele tinha lá no planeta dele. E que se ele cativou essa flor, ou seja, se ele conquistou a flor, ele tinha que cuidar dela, cuidar da flor. Então, é isso que essa frase sintetiza. Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Então, se você, por exemplo, se você está numa relação com uma outra pessoa, ou se você tem um amigo, por exemplo, e esse amigo está precisando da sua ajuda por algum momento, você é responsável por ele. Você vai ser eternamente responsável, porque você cativou o seu amigo. Então, tá aqui o Pequeno Príncipe e a raposa, uma ilustração. Então, os diálogos deles são muito interessantes, tem muitas questões filosóficas,
E a gente vai abordar aqui a questão filosófica principal a partir daquela frase que a gente viu anteriormente. Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Cativar, o que significa cativar? Conquistar. Criar laços. Assim, aquilo que se cativou, conquistou, que se tornou amigo ou com a qual se criou laços. Então, o que significa cativar? Criar laços. Então, aquilo que você cativou ou que você criou laços será algo pelo qual se terá eternamente uma responsabilidade. Então, você é responsável pela pessoa que é sua amiga, que você conquistou, pela pessoa que você ama, que você criou laços com ela. Então, se aconteceu algo com ela, você também é responsável. Então, a questão fundamental aqui que a gente está tentando adentrar é responsabilidade. Contudo, surge o seguinte problema. A pessoa cativada, por exemplo, o Pequeno Príncipe e a Rosa. O Pequeno Príncipe cativou a Rosa. A pessoa cativada, a Rosa, não pode ser responsável por si própria. Será se a Rosa ela não pode responder pelos seus próprios atos? Então, por exemplo, se a Rosa decide sair do planeta lá do Pequeno Príncipe, é o Pequeno Príncipe que foi responsável por isso? Ou será se é a própria Rosa? Outro questionamento. Ou ainda, aquele que foi cativado é livre? A Rosa, ela é livre? Ela pode fazer o que ela quiser? Porque ela não está sob a responsabilidade do Pequeno Príncipe que cativou ela? Então, os nossos dois problemas dentro dessa obra são: a pessoa cativada não pode ser responsável por si própria, ou aquele que foi cativado é livre. Então, é claro que numa relação, por exemplo, que você tem um amigo seu e você se sente responsável por ele, essa sua responsabilidade tem um certo limite. Porque se o seu amigo decide, por exemplo, ir morar em uma outra cidade, e aí você acha que isso não é bom para ele, então você vai impedir ele de fazer isso, você vai tirar a liberdade do seu amigo. Então percebam, o conflito aqui, o confronto está entre a responsabilidade da pessoa que cativa, do Pequeno Príncipe, está entre a responsabilidade e a liberdade da pessoa que foi cativada. Então é essa a questão, é esse o problema que a gente está tentando abordar aqui. Então, dessa forma, a gente pode já iniciar algumas discussões que a gente vai ter futuramente em relação à ética, em relação aos nossos atos, às nossas ações, em relação à liberdade, o que é liberdade, o que é responsabilidade. Será se eu sou responsável pelos meus próprios atos? Ou se eu sou responsável pelos meus próprios atos, então eu sou livre? A gente vai ver que só é responsável pelos seus próprios atos quem tem a liberdade. Um escravo, ou seja, aquele que não tem liberdade, um escravo, se ele faz algum crime, ele não vai pagar pelo seu crime. Quem vai pagar é o dono daquele escravo. Uma criança tem liberdade, juridicamente falando? Uma criança ela tem liberdade? Não. Se ela comete algum crime, quem vai pagar pelo crime dela são os seus pais. Por quê? Porque os seus pais é que têm a responsabilidade sobre a criança que ainda não tem liberdade. Ok? Nas próximas aulas a gente vai continuar um pouco mais esse debate, tentando abordar questões como o que é responsabilidade, o que é liberdade, como é que isso tudo se relaciona dentro da ética ou dentro da filosofia moral. Aqui estão as referências, tem o livro O Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, tem também um artigo meu e do professor Hernani Chaves, sobre o Pequeno Príncipe e o Príncipe Vogelfrey, que é uma comparação entre essa obra do Pequeno Príncipe e as reflexões de um filósofo alemão chamado Nietzsche. Então o Nietzsche ele vai, por exemplo, criticar essa ideia de você não ter a liberdade, de você não ter sua própria responsabilidade, né, em certo sentido. E a gente pode utilizar isso para criar um conflito aqui. E é isso que motivou aqui basicamente essa nossa análise, essa nossa reflexão. Ok?
Dessa forma, então, a gente encerra a nossa aula. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui no YouTube para fazer algum comentário, ou alguma dúvida, ou crítica, ou sugestão. Ou podem fazer isso também por meio de um e-mail, tá? Até a próxima aula, gente.